Trabalho, crie ou seja criado. Essa é uma frase que eu escutei há bastante tempo na minha vida e eu tenho certeza que ela fez com que realmente a minha vida mudasse. A minha percepção, os meus desejos, as minhas vontades. E é claro que essa frase também ela veio de encontro com um desejo que eu sempre tive, de realmente querer aí ter uma vida melhor, de sair daquela situação financeira a qual eu sempre vivi e partir aí para um próximo nível. Então, resolvi compartilhar aí essa frase com você que está aí do outro lado da telinha. E eu tenho certeza que também vai mudar a sua vida, não só a sua vida, mas a vida de outras várias pessoas. Então, na verdade, trabalho, criar ou ser criado. Pode parecer uma frase que traz um pouco de confusão, mas entenda da seguinte forma. Essa frase ela deve ser dividida aí em duas situações. A primeira situação é, na verdade, trabalho, crie. Crie o trabalho. Isso está relacionado à oportunidade de criar situações, de criar oportunidades, oportunidades de trabalho, de criar aí comportamentos e ações que vão fazer com que você consiga ter um melhor resultado financeiro. Criar um sistema, criar uma empresa. E pode parecer que seja tão fácil para muita gente, mas não é fácil, porque exige uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender e essa coisa é conhecimento. E o conhecimento é algo que tem valor, não tem preço. Você não compra o conhecimento, você pode comprar um curso, mas você não compra o aprendizado desse curso, que é o conhecimento. Dentro desse contexto, você precisa dedicar o seu tempo para que você consiga ter uma empresa, criar oportunidades, criar situações, né, que vão fazer com que você não dependa dos métodos mais convencionais de trabalho. Então, quando eu escutei essa frase pela primeira vez, isso mudou a minha vida porque ela diz exatamente como é a situação na maior parte das vezes. Ou você precisa começar a entender esse contexto da criação, ou você vai ir para a segunda parte dessa frase, que é ser o criado. Bom, e ainda falando da primeira parte, eu resolvi, na verdade, mudar aí a minha vida, porque eu estava, no momento que eu escutei, eu estava vivendo a segunda parte, eu estava vivendo a parte do criado. Eu não tinha criado nada, eu não tinha criado oportunidades, eu não tinha criado situações que faziam com que eu tivesse um resultado financeiro. Eu não tinha. Eu vivia como a maior parte das pessoas vivem, sendo criado, praticando ações para outras pessoas. O que um criado, na verdade, faz? Assista lá o Batman, o mordomo, ele é um criado, ele todas as ações e os comportamentos dele, né, são pro Bruce, né? Então, dentro desse contexto, o que a maior parte das vezes estamos fazendo e vivendo é sendo criado, porque não criamos nada, porque não temos o conhecimento suficiente. E eu sei que algumas pessoas vão dizer assim: "Ah, mas é fácil criar aí uma empresa, é só ter o dinheiro". Não é ter o dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e investir num negócio.
Você precisa ter o mínimo de conhecimento. As pessoas que têm o conhecimento, elas fazem com que o dinheiro venha até elas. As pessoas que não têm o conhecimento, elas podem colocar o dinheiro em cima de uma estrutura, de uma empresa, mas esse dinheiro vai acabar realmente sendo dissolvido, porque faltou aí conhecimento. Então, qual é esse conhecimento que você precisa para criar? Você precisa de todos os conhecimentos que você já tem e mais alguns. Você precisa começar a entender aí de administração, você precisa começar a entender de gestão de pessoas, gestão de recursos. Você precisa começar a entender um pouco mais de financeiro, você precisa começar aí entender um pouquinho de parte contábil, você precisa buscar aí aquilo que você realmente não tem, mas que esteja relacionado àquilo que você precisa. É isso que a maior parte das pessoas não entende. E se você precisa começar a criar aí um sistema que colabore para que você tenha algum rendimento, então comece a pesquisar que tipo de negócio você poderia montar agora, com a sua situação, com a sua condição, e busque conhecimento suficiente para que você faça esse negócio funcionar. E daí então você não vai ser criado, porque você está criando. Esse é realmente o contexto dessa frase. E agora vamos para a segunda parte, né? Quando você então não se preocupa em estar montando o seu negócio, eu não quero montar o meu negócio porque dá muito trabalho, meu pai e minha mãe falou que mexer com gente é difícil. Bom, primeira coisa é que, independente de ser seu pai ou sua mãe, muitas vezes, eles não montaram negócio nenhum a vida inteira. Ou se tentaram, faltou conhecimento e não conseguiu levar adiante. A melhor maneira realmente de se viver é através de uma estrutura, de um sistema. Porque quando você tem isso, você consegue ter tempo para fazer outras coisas, porque esse sistema deve ter uma autonomia e funcionar aí de forma autônoma, né? Então, quando você cria realmente uma empresa e ela funciona de forma autônoma, você tem tempo. Por que você tem tempo? Porque a empresa está lá funcionando e tem pessoas trabalhando. Você tem o conhecimento para fazer a gestão. E daí então te sobra tempo, porque o conhecimento para fazer a gestão pode ser, na verdade, de qualquer lugar. Você não necessariamente precisa estar na empresa, nesse sistema, muitas vezes. Você pode estar trabalhando da sua casa. E isso muda o jogo porque você pode criar outros sistemas, porque você pode criar outras empresas. Então tome muito cuidado realmente com relação a isso que você escuta de outras pessoas. Porque não é ruim não ter uma empresa, e não fique também naquela de, no Brasil só paga imposto. Pergunte aí para os empresários se eles estão a fim de fechar as empresas deles e irem trabalhar de funcionário. Você já viu, na verdade, algum empresário estar hoje trabalhando como funcionário? Fechar a empresa sadia. Pode ter fechado porque quebrou, faltou conhecimento, a pessoa acabou, na verdade, não conseguindo conduzir. E daí pode até ser que ela foi realmente trabalhar de funcionário. Mas por vias naturais e normais, as pessoas não fazem isso. Porque é muito melhor ter a empresa do que ser parte da empresa. Ser funcionário, colaborador, enfim. Então, dentro dessa situação, eu vou dizer para você que eu já passei algum tempo trabalhando como operário na minha vida e hoje eu percebo que as coisas são muito mais fáceis, porque eu consigo ter o tempo a meu favor. E uma das chaves aí que realmente fizeram com que eu mudasse a minha vida por completo foi realmente essa frase. E daí então, o porquê não compartilhar isso com você? Essa ideia pivô, central. Espero que tenha ficado bem claro para você que estar trabalhando como funcionário vai fazer com que você dedique a maior parte do seu tempo e tenha um retorno muito pequeno. Vai fazer com que você viva a realização do sonho de outras pessoas e não viva a sua. Vai fazer com que você esteja cansado o tempo inteiro e sem dinheiro.
Então, eu não vou trabalhar para ninguém. Calma. Se você está trabalhando ou se você vai começar a trabalhar, coloque uma meta para que você consiga, na verdade, estar aí trabalhando por um determinado tempo, mas já pensando em paralelo em estar criando uma outra coisa, e crie o quanto antes uma outra fonte de renda, um outro negócio, e vá fazendo esse negócio ir funcionando em paralelo com o seu trabalho para que daqui a pouquinho você consiga estar trabalhando por sua conta, estar, na verdade, fazendo com que esse seu negócio cresça mais através das pessoas. E isso, na verdade, um conteúdo como esse, é para aquelas pessoas que estão realmente dispostas a mudar de vida. E se você chegou até aqui é porque, com certeza, você não só tem vontade, mas você está preparado, preparada para viver aí uma outra vida. Uma vida melhor, uma vida próspera. E tenho certeza que isso já é seu. Então, espero do fundo do meu coração que você se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, é claro. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam ou que gostam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um abraço e fui.